Oi, prof. No meu grupo tô eu, a Aisha, a Nicole, a Alcará, a Maria Eduarda Pinheiro, a Nathalie e a Marcela Duarte e a Jessie. E a gente pegou o assunto de coesão referencial. A coesão referencial ocorre quando as palavras dentro de um texto se referem a outras presentes, normalmente antes, se referem depois ou de um modo implícito no texto. E um exemplo de coesão referencial é Vitória chorou. Ela não gosta de ser contrariada. O referente é Vitória e ela é a coesão referencial. A coesão referencial ela é dividida em 4 partes. A primeira é a anáfora. O elemento coesivo pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. E o exemplo de anáfora: Paula não compareceu ao curso ontem, pois ela estava muito doente. Sabe-se que a estudante não é de faltar a nenhuma aula. Os elementos ela e estudante fazem referência ao substantivo que é Paula. Aí é uma anáfora porque está está se referenciando a um substantivo. Que na anáfora podem ser artigos, advérbios, pronomes, numerais e substantivos. Na catáfora é quando o referente ele surge após o elemento coesivo. E normalmente são pronomes demonstrativos e indefinidos. E um exemplo de catáfora: há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. A 3 coisas ele se refere, ele é o elemento coesivo e ele se refere ao sol, a lua e a verdade. E ele tá antes do referente. Daí é uma catáfora. Elipse é a emissão de um ou mais termos da frase, mas geralmente são fáceis de identificar. Iteração é a repetição de elementos referenciais. Ao texto são usados sinônimos ou pronomes genéricos. Exemplo: gente, negócio, etc. Pessoais. Os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso, ou seja, aos agentes envolvidos no enunciado, podendo ser primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. São elas: primeira pessoa, eu, singular, nós, plural. Segunda pessoa, tu, singular, vós, plural. Terceira pessoa, ele, ela, singular, eles e elas, plural. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, funcionam como sujeito do enunciado, ou do caso oblíquo, funcionam como complemento do enunciado. No último caso, podem ser átonos, não precisando de preposição que os acompanhe, ou tônicos, precisando de preposição que os acompanhe. Os pronomes de tratamento também configuram um caso de pronome pessoal, distinguindo-se por serem formas de reverência. Pronome do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito do enunciado em que estão inseridos, isto é, executam ou sofrem ação do enunciado. Exemplo: nós combinamos de ir ao parque. Nós, sujeito, combinamos verbo de ir ao parque complemento. Note que o sujeito do exemplo são pronome pessoal, pois referem-se à pessoa do discurso, à primeira pessoa, e são do caso reto, pois exercem função de sujeito no exemplo. Pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes do caso oblíquo funcionam como complemento do enunciado. Em alguns casos, devem vir acompanhados de preposição para que o enunciado tenha sentido. Nesse caso, são chamados de pronomes oblíquos tônicos. Caso não precisem estar acompanhados de preposição, são chamados de pronomes oblíquos átonos. Exemplo: este livro foi dedicado a vós. Esse livro, sujeito, foi dedicado o verbo a vós complemento. Nesse caso, vós assumiu função de complemento e veio acompanhado de preposição a, portanto, é um pronome oblíquo tônico. Ela foi comigo ao mercado. Ela, sujeito, foi, verbo, comigo ao mercado. No exemplo, temos 2 pronomes pessoais. Ela, que é do caso reto, por tratar-se do sujeito enunciado, e mim, que é do caso oblíquo, por tratar-se de complemento. Como precisa de preposição com, é um pronome oblíquo tônico. Pronomes oblíquos átonos. A plateia me ouviu cantar. A plateia, sujeito, me, complemento, ouviu cantar, verbo. Nesse caso, me assumiu a função de complemento, porém não precisa vir acompanhado de preposição. Por isso, é pronome oblíquo átono. Pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são formas de referência que consistem em referir-nos às pessoas pelos seus atributos ou qualidades que ocupam. Por isso, eles são também chamados formas substantivas de tratamento ou formas pronominais de tratamento. Assim, mesmo quando estamos falando com uma pessoa, usando o discurso da segunda pessoa, ao utilizarmos um pronome de tratamento, o verbo passa para a terceira pessoa. O pronome você, por exemplo, não é um pronome pessoal, e sim um pronome de tratamento. Por isso, apesar de você referir-se à segunda pessoa, tu ou vocês para vós, os verbos são conjugados na terceira pessoa. Exemplo: tu já foste ao cinema ver esse filme? Você já foi ao cinema ver esse filme? Os pronomes de tratamento podem ser usados tanto para dirigir-se à pessoa quanto para referir-se a ela, mas os verbos sempre estarão conjugados na terceira pessoa. Observe: Vossa Excelência já preparou o discurso para a cerimônia da posse?
Vossa Santidade, o Papa deixará o Vaticano para reunir-se com grandes líderes hoje. Os advérbios que compõem a coesão referencial são os advérbios aqui, ali, lá e aí. E um advérbio é uma palavra que indica circunstância. Em específico, esses que foram citados normalmente indicam circunstâncias de lugar. E dentro da coesão referencial também temos os artigos definidos, que são o, a, os e as, que são artigos que definem ou individualizam substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. As contrações desses artigos são no, na, nos e nas. Os pronomes demonstrativos indicam possivelmente de seres ou coisas em relação às pessoas do discurso. São palavras que várias em gêneros e números. Para que usamos? Que a gente usa ela por a, os, as. São os pronomes demonstrativos como se referem a aqueles, aquelas, aquilo e isso. Mesmo é próprio pronome demonstrativo, designam um termo igual como o outro já ocorreu no discurso. Na terceira pessoa, aquela, aquele, aqueles, aquelas. Primeira pessoa, este, estes, estas, esta e isto. Segunda pessoa, esse, esses, essas, essa e isso. Os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas por elas. E agora eu vou dar exemplos de alguns pronomes, como para masculino pode ser meu ou teu, para feminino pode ser minha ou tua. E quando são vários possuidores, nós usamos para o masculino nosso, nossos, e para feminino nossas ou nossa. E por aí vai. Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupará numa determinada ordem. Os numerais se subdividem em 5 níveis, digamos assim. São eles: cardeais, ordinais, fracionários, múltiplos e coletivos. Vejamos um aprofundamento sobre essas 5 subdivisões. Sobre os cardinais, é apenas quando nomeia um nome, o número do ser vivo. Exemplo, aí na tela: 1, 2, etc., 100 mil, 200 mil, enfim. Ordinais, quando ocupa a ordem que o ser vivo vai ocupar numa determinada série. Exemplo, primeiro, segundo, milésimo. Multiplicativos, como o nome mesmo diz, eles exprimem um aumento exagerado de quantidade. Exemplo, dobro, triplo, quádruplo, fracionário. Eles são opostos multiplicativos, eles exprimem uma diminuição exagerada da quantidade. Exemplo, metade, 1/3, né? Coletivo. Designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem o conjunto. Exemplo, dezena, quinzena. Enfim, foram todas as 5 subdivisões. É importante ressaltar que alguns numerais podem ser variáveis. Então, eu separei alguns exemplos de quando eles são variáveis. Primeiramente, nos cardinais, quando aparece uma, 2, 200, 200. Nos coletivos, uma dúzia, 1 milheiro, 2 dúzias, 2 milheiros, etc. No fracionário, 1/3 parte, 2/3 partes, 3/3 partes. Vale ressaltar que os numerais multiplicativos, quando eles atuam em funções substantivas, eles acabam sendo invariáveis. Consequência disso, quando atuam em funções adjetivas, eles são variáveis.
Já os ordinais, eles variam do gênero e do número. Exemplo, primeiro, segundo milésimo, primeiro, segundos milésimos, etc. Sobre os numerais, também vale ressaltar que quando se tratamos de uma pessoa com poder, com posse, geralmente ex-reis, ex-imperadores, a gente coloca primeiro, segundo, por exemplo, Dom Pedro I. Outro exemplo também sobre os numerais quando eles se encaixam é na contação de séculos, século I, século II, enfim. Os numerais são muito importantes e devemos cuidar para não substituir eles ou confundi-los com os artigos.